Você já imaginou perder tudo e de repente receber algo inesperado que mudaria sua vida para sempre? É o que aconteceu com uma mulher que, após ser abandonada pelo marido, herdou uma casa misteriosa. Mas o que parecia ser apenas um imóvel antigo guardava segredos que deixariam qualquer um sem palavras. O que será que ela encontrou ao atravessar aquela porta? Prepare-se para uma história que mistura emoção, mistério e uma reviravolta incrível que você não pode perder. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar sobre o que você faria nessa situação. A vida pode nos surpreender nos momentos mais difíceis. Às vezes, quando tudo parece perdido, o destino nos entrega algo inesperado. Essa é a história de Ana, uma mulher comum que enfrentava uma das maiores dores de sua vida, o abandono de seu marido. Ele a deixou sem explicações, levando consigo não apenas seus pertences, mas também as esperanças e planos que construíram juntos. Ana, com seu coração em pedaços, se viu sozinha em um pequeno apartamento, lutando para se reerguer. Era difícil olhar para o futuro. Com quase 50 anos, Ana sentia que recomeçar era uma tarefa impossível. Cada dia era uma batalha para pagar contas, encontrar motivação e lidar com as memórias que insistiam em persegui-la. Mas, um dia, uma ligação mudou tudo. Do outro lado da linha, uma voz formal anunciou: "Você é a única herdeira de uma propriedade deixada por um parente distante." A notícia parecia absurda. Ela sequer lembrava desse parente. Como poderia ele ter deixado algo para ela? A princípio, Ana pensou que fosse um engano ou até mesmo algum tipo de golpe. Mas depois de verificar os documentos e conversar com advogados, ficou claro: a herança era legítima. Era uma casa antiga, localizada em uma cidade pequena e distante, sobre a qual Ana nunca ouvira falar. A descrição do imóvel não era impressionante. Paredes desgastadas pelo tempo, telhado precisando de reparos e um terreno mal cuidado. Para muitos, a notícia poderia parecer um fardo, mas para Ana era algo mais. Depois de tudo que enfrentou, a ideia de ter algo que fosse exclusivamente dela, mesmo que simples e deteriorado, era como uma faísca de esperança. Ana decidiu ir até a cidade para ver a casa com seus próprios olhos. Não tinha expectativas. Acreditava que encontraria um espaço em ruínas, algo sem valor. Mas o que ela encontrou mudou sua vida para sempre. Chegando ao local, a casa já se destacava por sua aparência peculiar. Não era uma simples construção antiga. Havia algo magnético sobre ela, algo que fazia Ana sentir que estava destinada a estar ali. Cada janela parecia contar uma história, cada pedra na fachada parecia guardar um segredo. Mas foi ao atravessar a porta principal que tudo aconteceu. Seus olhos demoraram a se ajustar à penumbra do interior. O cheiro de madeira velha e papéis amarelados era forte. Tudo parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado ali. Mas, conforme Ana explorava os cômodos, percebeu que havia muito mais naquela casa do que aparentava à primeira vista. O que Ana encontrou dentro daquela casa não era apenas um resquício do passado, mas algo que transformaria completamente sua visão sobre si mesma, sua vida e até mesmo sobre o abandono que havia sofrido. A partir desse momento, o que era tristeza começou a se tornar uma jornada de autodescoberta e superação. E o mais incrível, tudo começou com uma simples chave que ela tinha em mãos. Mas antes de revelar o que estava escondido dentro daquela casa, uma pergunta: você acredita que as reviravoltas da vida acontecem por acaso ou tudo tem um motivo? Deixe sua opinião nos comentários e continue assistindo para descobrir o desenrolar dessa história emocionante. Ana sempre acreditou no amor e na parceria que havia construído com João. Durante 25 anos de casamento, ela dedicou sua vida a cuidar da família, manter o lar e apoiar os sonhos do marido. Eles compartilhavam momentos que pareciam eternos e promessas de envelhecerem juntos. Mas o que Ana não sabia era que por trás daquele sorriso acolhedor de João, havia segredos que mudariam tudo. O dia do abandono foi como qualquer outro.
João saiu para o trabalho, mas não voltou para casa. Inicialmente, Ana achou que ele estava atrasado ou preso no trânsito, mas, ao cair da noite, começou a ligar para seu celular. Nenhuma resposta. Na manhã seguinte, o choque. Uma mensagem curta e fria no celular informava que ele não voltaria. Não posso mais continuar. Preciso de um tempo para mim. Essas foram as últimas palavras de João. Ana ficou devastada, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não houve explicações, nem um adeus adequado, apenas silêncio. Os primeiros dias foram os piores, a dor parecia insuportável e a sensação de abandono a consumia. No entanto, ao longo das semanas, Ana percebeu que precisava enfrentar a realidade. Tinha contas para pagar, responsabilidades a cumprir e, principalmente, uma vida para seguir. Foi um processo lento e doloroso. Para sobreviver financeiramente, Ana começou a vender bolos caseiros no bairro. O talento que antes era reservado para a família tornou-se uma forma de renda. O trabalho era árduo e mal cobria as despesas, mas dava a Ana uma sensação de propósito. No fundo, ela sabia que estava começando do zero, mas cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. Em meio às dificuldades, Ana encontrou apoio em um grupo de amigas que sempre estiveram ao seu lado. Elas a incentivavam a acreditar em si mesma e a seguir em frente, mesmo nos dias em que parecia impossível. "Você é mais forte do que pensa, Ana", diziam elas. Essas palavras, embora simples, davam a Ana forças para continuar. Apesar disso, as noites eram solitárias. Ana revivia momentos do casamento, questionando onde tinha errado. Perguntas sem respostas a assombravam. Será que João tinha encontrado outra pessoa? Será que ela não era boa o suficiente? A falta de explicações era o que mais doía. Mas, em meio à escuridão, algo começou a mudar. Ana começou a perceber que o abandono, embora doloroso, também era uma oportunidade. Pela primeira vez em anos, ela podia olhar para si mesma e pensar em seus próprios sonhos e desejos. Aos poucos começou a buscar pequenos prazeres na vida. Uma caminhada ao ar livre, um livro inspirador, a companhia de sua cachorra fiel, Lola. Ana estava se redescobrindo. Foi nesse contexto de recomeço que a ligação sobre a herança chegou. O destino parecia estar oferecendo a Ana uma nova chance, algo inesperado para reacender sua esperança. A casa, com todo o seu mistério, parecia simbolizar o que Ana estava vivendo. Uma estrutura desgastada que precisava de renovação. Mal sabia ela que essa renovação não seria apenas física, mas emocional e espiritual. Enquanto arrumava as malas para viajar até a cidade onde ficava o imóvel, Ana refletia sobre sua jornada até ali. Cada obstáculo, cada lágrima e cada pequeno triunfo a prepararam para o que estava por vir. Ela não sabia o que encontraria naquela casa, mas uma coisa era certa: estava pronta para encarar o desconhecido. Ana se tornou um exemplo de resiliência. Sua história é a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível encontrar forças para recomeçar. Quando Ana atendeu o telefone naquela manhã, mal podia imaginar que sua vida mudaria para sempre. Do outro lado da linha, uma voz séria e profissional se apresentou. "Dona Ana Souza? Sou Carlos Moreira, advogado responsável por uma herança deixada por um parente distante. Precisamos conversar." Ana ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação. Herança? Parente distante? Ela pensou. Nada fazia sentido. Curiosa, mas ainda incrédula, Ana agendou uma reunião com o advogado. Ao chegar ao escritório, recebeu um envelope contendo os documentos relacionados à herança. Nele, estava descrito que um tio-avô, de quem ela mal se lembrava, havia falecido e deixado para ela a única propriedade que possuía. Uma casa antiga localizada em uma cidade pequena no interior. Ana não conseguia acreditar. A lembrança mais próxima que tinha desse tio-avô era de uma conversa distante com sua mãe, anos atrás, mencionando que ele era um homem reservado,
que gostava de viver isolado. A família havia perdido contato com ele há décadas, e Ana sequer sabia que ele ainda estava vivo até aquele momento. Apesar da surpresa, Ana sentiu um misto de emoções. Por um lado, estava intrigada com a ideia de herdar algo tão significativo como uma casa. Por outro, não conseguia deixar de lado o sentimento de que aquilo era inesperado demais, quase surreal. Por que ele me escolheu? Ela se perguntava. Mas, sem respostas, decidiu aceitar a herança. Afinal, naquele momento de sua vida, qualquer coisa que trouxesse esperança era bem-vinda. Os primeiros dias após a descoberta foram marcados por uma ansiedade crescente. Ana começou a imaginar como seria a casa. Pensava se estaria em boas condições, se seria um lugar acolhedor ou apenas uma estrutura em ruínas. Amigos a incentivaram a vender o imóvel assim que possível, alegando que seria complicado manter uma propriedade em outra cidade, mas Ana sentia algo diferente. Havia uma conexão inexplicável com aquela casa, mesmo sem nunca tê-la visto. Dias depois, Ana recebeu as chaves da propriedade. Ao segurá-las pela primeira vez, sentiu um arrepio. As chaves eram pesadas, antigas, com um design peculiar que parecia pertencer a outra época. Era como se a casa estivesse guardando um segredo, esperando por ela para revelá-lo. É só uma casa, Ana, disse a si mesma, tentando conter a imaginação. Mas, no fundo, sabia que havia mais naquela história. Com o endereço em mãos, Ana decidiu que precisava ver a casa com seus próprios olhos. Planejou a viagem para o fim de semana e, enquanto fazia as malas, não conseguia conter a mistura de ansiedade e curiosidade. A cada peça de roupa colocada na mala, ela se perguntava: o que vou encontrar lá? Será que essa casa tem algo especial ou é apenas mais uma construção antiga? As perguntas ecoavam em sua mente. A viagem até a cidade foi longa, mas tranquila. Ao chegar, Ana se surpreendeu com o charme do lugar. Era uma cidade pequena, com ruas de paralelepípedos, casas coloridas e um ritmo de vida que parecia ter parado no tempo. Os moradores locais a receberam com gentileza, embora alguns olhares curiosos deixassem claro que sua chegada não passaria despercebida. Finalmente, Ana chegou ao endereço indicado. Quando parou em frente à casa, sentiu o coração acelerar. Era uma construção imponente, embora marcada pelo tempo. As paredes externas eram cobertas por eras e o portão de ferro enferrujado emitia um som agudo ao ser aberto. Apesar de sua aparência desgastada, havia algo de majestoso na casa. Parecia guardar histórias, memórias e talvez segredos que ninguém havia descoberto. Enquanto se aproximava da porta, Ana segurava as chaves com força. Respirou fundo antes de colocá-las na fechadura. O som do metal girando foi seguido por um clique alto. A porta estava aberta. Antes de entrar, Ana olhou ao redor uma última vez como se quisesse registrar aquele momento em sua memória. Era um passo simples, mas para Ana significava muito mais. Era o início de uma nova fase, um novo capítulo em sua vida. Aquela casa não era apenas uma herança. Era uma chance de recomeçar, de descobrir algo que o destino parecia ter reservado exclusivamente para ela. Agora, tudo dependia do que encontraria do outro lado da porta. Quando Ana finalmente entrou na casa, a primeira impressão foi de que o tempo havia parado ali. Cada canto parecia contar uma história. O ar era denso, carregado com o cheiro de madeira envelhecida e papéis amarelados. As paredes estavam repletas de quadros e fotografias antigas que retratavam pessoas que Ana não conhecia. Olhando ao redor, ela percebeu que aquele lugar era mais do que apenas uma casa. Era um portal para o passado. Curiosa sobre a história daquele imóvel, Ana começou a explorar os cômodos. A sala principal era imponente, com um teto alto decorado com molduras que lembravam um estilo clássico europeu. No centro do cômodo havia uma lareira de pedra, que parecia não ser usada há décadas. Ao lado, uma estante gigantesca preenchida com livros de capa dura, muitos deles empoeirados e desgastados pelo tempo. Cada livro parecia ter sido escolhido com cuidado,
revelando o gosto sofisticado de quem havia vivido ali. Em um dos quartos, Ana encontrou uma grande arca de madeira trancada com um cadeado enferrujado. A curiosidade foi instantânea. Ela tentou abrir, mas o cadeado não cedeu. Será que isso guarda algo importante? Pensou. A ideia de que a casa pudesse esconder segredos começou a ganhar força em sua mente. Ana sabia que, para entender a casa, precisava conhecer quem viveu ali. Na pequena cidade, as pessoas eram amigáveis e, ao mesmo tempo, reservadas. Muitos pareciam saber algo sobre o imóvel, mas poucos se ofereciam para compartilhar detalhes. Essa casa tem uma história interessante, mas também muito triste, disse Dona Marta, uma senhora que trabalhava em uma padaria próxima. A frase deixou Ana ainda mais intrigada. Determinada a descobrir mais, Ana foi até o cartório local para pesquisar a origem da propriedade. Lá, encontrou documentos que revelavam que a casa havia sido construída no início do século XX por um homem chamado Arthur Moreira, seu próprio tio-avô. Arthur era conhecido por ser um homem excêntrico que preferia a companhia de livros e música à convivência com outras pessoas. Os registros indicavam que ele havia herdado a casa de seus pais, mas que passou boa parte de sua vida sozinho. Mas havia algo mais nos registros. Uma série de notas escritas à mão, aparentemente deixadas por Arthur. Em uma delas, havia uma frase que chamou a atenção de Ana. Essa casa é mais do que paredes e telhado. Ela guarda minha alma e meus maiores segredos. A frase ressoou profundamente em Ana, que começou a perceber que aquela casa tinha um significado especial para seu tio-avô e talvez também para ela. Os moradores mais antigos da cidade começaram a se abrir aos poucos. Um senhor chamado José, que vivia próximo à casa, contou a Ana que Arthur era um homem gentil, mas profundamente reservado. Ele dizia que aquela casa tinha um espírito próprio, como se fosse um guardião de suas memórias e de algo que ele nunca revelou a ninguém, contou José. A história aumentou a fascinação de Ana pela casa. Entre os relatos, um detalhe se destacou. Arthur passava horas no quarto, onde Ana havia encontrado a arca. Segundo os vizinhos, ele costumava trancar a porta e passar dias ali, escrevendo e tocando violino. Ninguém sabia ao certo o que ele fazia, mas havia rumores de que ele guardava algo precioso naquele cômodo. Ana voltou à casa com a mente cheia de perguntas. O que poderia estar dentro da arca? Seria a chave para entender por que Arthur a escolheu como herdeira? Determinada a desvendar os mistérios, Ana começou a explorar cada canto da casa com mais atenção. Foi então que encontrou uma pequena chave dentro de uma gaveta na cozinha. Sem pensar duas vezes, correu para o quarto e tentou abrir o cadeado da arca. Para sua surpresa, a chave funcionou. Ao levantar a tampa pesada, Ana encontrou uma coleção de cadernos antigos. As páginas estavam cheias de anotações, desenhos e pensamentos de Arthur. Cada caderno parecia revelar uma faceta diferente de sua personalidade. Em um deles, Ana encontrou algo que a deixou sem palavras. Uma carta dirigida a ela. Na carta, Arthur explicava que sempre acompanhou a vida de Ana à distância. Ele sabia dos desafios que ela enfrentava e acreditava que ela era a única pessoa capaz de compreender o verdadeiro valor da casa. Você tem a força e a sensibilidade necessárias para descobrir os segredos deste lugar e dar continuidade ao que comecei, dizia a carta. Nesse momento, Ana percebeu que a casa não era apenas uma herança material, mas uma conexão profunda com sua história familiar. Sentiu que havia sido escolhida para algo maior, uma missão que só começava a ser desvendada. A manhã do dia da visita chegou com uma mistura de ansiedade e esperança para Ana. Enquanto tomava um café simples, refletia sobre tudo o que enfrentou até ali. O abandono, os dias difíceis e o inesperado telefonema que trouxe uma herança misteriosa para sua vida. Agora era hora de ver com os próprios olhos o que o destino havia reservado. A viagem até a cidade foi longa,
Mas Ana aproveitou o caminho para admirar as paisagens que mudavam gradualmente de urbanas para rurais. As colinas verdes e as estradas sinuosas pareciam abraçá-la, como se o universo estivesse preparando o cenário para algo especial. Ao se aproximar da pequena cidade, percebeu que estava entrando em um lugar onde o tempo parecia ter parado. As ruas de paralelepípedos, as casinhas coloridas e os moradores acenando amigavelmente tornaram o momento ainda mais acolhedor. Finalmente, o GPS indicou que ela havia chegado ao destino. Quando Ana estacionou em frente à casa, seu coração disparou. A fachada era imponente, mas claramente desgastada pelo tempo. As eras subiam pelas paredes, dando à casa uma aparência mística, quase como um castelo esquecido. O portão de ferro rangia ao ser empurrado e o som ecoava em meio ao silêncio do lugar. Com as chaves em mãos, Ana caminhou até a porta principal. Parou por um momento, respirou fundo e olhou ao redor. A sensação era de que o mundo inteiro havia se reduzido àquele instante. Será que estou pronta para isso? Pensou. Apesar da ansiedade, girou a chave na fechadura. O som do clique ressoou como um convite para adentrar um novo capítulo de sua vida. Ao abrir a porta, o primeiro impacto foi o cheiro de madeira antiga e o ar levemente abafado. A luz do sol entrava pelas janelas empoeiradas, criando um jogo de sombras que parecia dar vida ao ambiente. A sala principal era grandiosa, com móveis antigos que ainda mantinham um ar de elegância. No centro, um sofá de veludo vermelho desbotado e uma mesa de centro com marcas do tempo. Em uma das paredes, um grande espelho com moldura dourada refletia a figura de Ana, como se quisesse lembrá-la de sua presença ali. Cada passo dentro da casa era acompanhado por um rangido do piso de madeira. Ana sentia uma mistura de fascínio e inquietação. Era como se o lugar a estivesse observando, esperando para revelar seus segredos. Ela caminhou lentamente, explorando os detalhes. Quadros antigos com paisagens bucólicas, um relógio de pêndulo parado às 3h17 e uma estante repleta de livros que pareciam não ser tocados há décadas. O corredor que levava aos quartos era estreito e escuro, mas Ana seguiu em frente. Abriu a primeira porta e encontrou um quarto com uma cama de dossel coberta por um lençol branco amarelado. Havia um baú no canto, que ela deixou para explorar mais tarde. O segundo quarto parecia ter sido um escritório. Uma mesa de madeira robusta estava coberta por papéis e objetos, como se o último ocupante tivesse saído às pressas e nunca mais voltado. Em um dos cômodos, Ana encontrou algo que chamou sua atenção. Um quadro emoldurado de um homem que parecia familiar. Será que é meu tio-avô? Pensou. O olhar severo do retrato parecia acompanhar cada movimento dela, intensificando a sensação de que havia algo mais naquela casa. Depois de explorar o interior, Ana decidiu sair para o quintal. Lá, encontrou um jardim completamente tomado pelo mato. Mas, mesmo assim, conseguia ver os vestígios de um lugar que já foi belo. Uma fonte de pedra, agora seca, estava no centro, cercada por árvores frutíferas que pareciam implorar por cuidados. Ao lado do jardim, havia um pequeno galpão trancado que aumentou ainda mais sua curiosidade. Enquanto voltava para dentro da casa, Ana percebeu que, apesar de toda a decadência, aquele lugar tinha alma. Cada detalhe parecia carregado de história, como se esperasse por alguém para trazê-la de volta à vida. Era mais do que uma herança. Era um convite para recomeçar, um chamado para descobrir o que realmente importava. Sentada no sofá da sala, Ana olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Pela primeira vez desde o abandono de João, ela sentia que tinha um lugar no mundo. Não sabia exatamente o que aquela casa reservava, mas uma coisa era certa: estava disposta a descobrir. E você? Já esteve diante de algo que parecia maior do que você? Algo que parecia carregado de propósito? Deixe nos comentários sua experiência e o que faria se estivesse no lugar de Ana. Os dias seguintes à chegada de Ana à casa foram dedicados a explorar cada canto daquele lugar enigmático.
Ela limpava os cômodos, organizava os objetos antigos e tentava montar o quebra-cabeça da história que ali se escondia. Cada móvel, cada livro e cada fotografia pareciam conter pistas de um passado que ela ainda não compreendia. Mas foi em uma tarde, enquanto vasculhava o escritório, que tudo mudou. Ana havia decidido abrir as gavetas da imponente mesa de madeira que dominava o escritório. As primeiras gavetas continham papéis comuns, contas antigas, cadernos de anotações e cartas sem destinatário. Porém, na última gaveta, trancada e escondida por trás de um compartimento secreto, ela encontrou algo que fez seu coração disparar. Uma pasta de couro desgastada, amarrada com uma fita vermelha. Com as mãos trêmulas, Ana desatou a fita e abriu a pasta. Dentro dela, havia uma coleção de cartas escritas à mão e um envelope endereçado a ela. A caligrafia elegante e inclinada parecia antiga, mas legível. O destinatário era claro: para minha querida Ana. Seu nome destacado naquele papel a fez hesitar. Quem poderia ter escrito aquilo para ela? E por quê? Ela abriu o envelope com cuidado e encontrou uma longa carta escrita por seu tio-avô, Arthur. As palavras ainda intactas pareciam estar esperando para serem lidas. Na carta, Arthur explicava que sempre acompanhou sua vida à distância, através de relatos de outros familiares e de suas próprias investigações. Ele sabia do abandono que Ana havia sofrido e acreditava que ela tinha uma força única, algo que ele considerava essencial para desvendar os segredos da casa. Esta casa é mais do que um lugar onde vivi, dizia a carta. Ela é o coração de nossa família, um símbolo de resiliência e herança. Aqui você encontrará não apenas memórias, mas também um propósito que talvez nem saiba que está procurando. Você foi escolhida porque vejo em você a coragem e a sensibilidade que este lugar merece. Há algo escondido nesta casa que pertence a você. Siga seu instinto e confie no que o destino lhe revelar. Ana ficou sem palavras. A carta não apenas explicava por que ela havia herdado a casa, mas também a convidava para uma missão que parecia maior do que ela mesma. Decidida a descobrir mais, ela voltou sua atenção para as outras cartas da pasta. Cada uma parecia contar pedaços da vida de Arthur, seus amores, seus medos, seus sonhos e, sobretudo, seu desejo de preservar algo valioso para as futuras gerações da família. Entre os papéis, Ana encontrou um mapa rudimentar desenhado à mão. O traçado parecia indicar uma parte do jardim próxima ao galpão trancado que ela havia notado no primeiro dia. Intrigada, Ana calçou suas botas e saiu em direção ao local indicado. O mapa a guiou até um ponto específico, onde havia um pequeno sinal gravado em uma pedra, um símbolo que lembrava uma chave. De volta à casa, Ana começou a vasculhar em busca de algo que pudesse abrir o galpão. Foi então que lembrou de uma pequena chave que havia encontrado na gaveta de um criado mudo no quarto principal. Com ela em mãos, voltou ao jardim. Ao inserir a chave no cadeado enferrujado do galpão, ouviu um clique e a porta se abriu lentamente. Em um dos cômodos, Ana encontrou algo que chamou sua atenção. Um quadro emoldurado de um homem que parecia familiar. Será que é meu tio-avô? Pensou. O olhar severo do retrato parecia acompanhar cada movimento dela, intensificando a sensação de que havia algo mais naquela casa. Depois de explorar o interior, Ana decidiu sair para o quintal. Lá, encontrou um jardim completamente tomado pelo mato. Mas, mesmo assim, conseguia ver os vestígios de um lugar que já foi belo. Uma fonte de pedra, agora seca, estava no centro, cercada por árvores frutíferas que pareciam implorar por cuidados. Ao lado do jardim, havia um pequeno galpão trancado que aumentou ainda mais sua curiosidade. Enquanto voltava para dentro da casa, Ana percebeu que, apesar de toda a decadência, aquele lugar tinha alma. Cada detalhe parecia carregado de história, como se esperasse por alguém para trazê-la de volta à vida. Era mais do que uma herança. Era um convite para recomeçar, um chamado para descobrir o que realmente importava. Sentada no sofá da sala,
Ana olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Pela primeira vez desde o abandono de João, ela sentia que tinha um lugar no mundo. Não sabia exatamente o que aquela casa reservava, mas uma coisa era certa: estava disposta a descobrir. E você? Já esteve diante de algo que parecia maior do que você? Algo que parecia carregado de propósito? Deixe nos comentários sua experiência e o que faria se estivesse no lugar de Ana. Os dias seguintes à chegada de Ana à casa foram dedicados a explorar cada canto daquele lugar enigmático. Ela limpava os cômodos, organizava os objetos antigos e tentava montar o quebra-cabeça da história que ali se escondia. Cada móvel, cada livro e cada fotografia pareciam conter pistas de um passado que ela ainda não compreendia. Mas foi em uma tarde, enquanto vasculhava o escritório, que tudo mudou. Ana havia decidido abrir as gavetas da imponente mesa de madeira que dominava o escritório. As primeiras gavetas continham papéis comuns, contas antigas, cadernos de anotações e cartas sem destinatário. Porém, na última gaveta, trancada e escondida por trás de um compartimento secreto, ela encontrou algo que fez seu coração disparar. Uma pasta de couro desgastada, amarrada com uma fita vermelha. Com as mãos trêmulas, Ana desatou a fita e abriu a pasta. Dentro dela, havia uma coleção de cartas escritas à mão e um envelope endereçado a ela. A caligrafia elegante e inclinada parecia antiga, mas legível. O destinatário era claro: para minha querida Ana. Seu nome destacado naquele papel a fez hesitar. Quem poderia ter escrito aquilo para ela? E por quê? Ela abriu o envelope com cuidado e encontrou uma longa carta escrita por seu tio-avô, Arthur. As palavras ainda intactas pareciam estar esperando para serem lidas. Na carta, Arthur explicava que sempre acompanhou sua vida à distância, através de relatos de outros familiares e de suas próprias investigações. Ele sabia do abandono que Ana havia sofrido e acreditava que ela tinha uma força única, algo que ele considerava essencial para desvendar os segredos da casa. Esta casa é mais do que um lugar onde vivi, dizia a carta. Ela é o coração de nossa família, um símbolo de resiliência e herança. Aqui você encontrará não apenas memórias, mas também um propósito que talvez nem saiba que está procurando. Você foi escolhida porque vejo em você a coragem e a sensibilidade que este lugar merece. Há algo escondido nesta casa que pertence a você. Siga seu instinto e confie no que o destino lhe revelar. Ana ficou sem palavras. A carta não apenas explicava por que ela havia herdado a casa, mas também a convidava para uma missão que parecia maior do que ela mesma. Decidida a descobrir mais, ela voltou sua atenção para as outras cartas da pasta. Cada uma parecia contar pedaços da vida de Arthur, seus amores, seus medos, seus sonhos e, sobretudo, seu desejo de preservar algo valioso para as futuras gerações da família. Entre os papéis, Ana encontrou um mapa rudimentar desenhado à mão. O traçado parecia indicar uma parte do jardim próxima ao galpão trancado que ela havia notado no primeiro dia. Intrigada, Ana calçou suas botas e saiu em direção ao local indicado. O mapa a guiou até um ponto específico, onde havia um pequeno sinal gravado em uma pedra, um símbolo que lembrava uma chave. De volta à casa, Ana começou a vasculhar em busca de algo que pudesse abrir o galpão. Foi então que lembrou de uma pequena chave que havia encontrado na gaveta de um criado mudo no quarto principal. Com ela em mãos, voltou ao jardim. Ao inserir a chave no cadeado enferrujado do galpão, ouviu um clique e a porta se abriu lentamente. Mas nem tudo era fácil. Em alguns momentos, Ana se sentia sobrecarregada pelas responsabilidades que a casa trazia. Ela questionava se conseguiria dar conta de tudo sozinha. A ajuda de amigos da cidade tornou-se essencial. Dona Marta, a senhora da padaria, ofereceu contatos de restauradores locais. José, o vizinho mais próximo, ajudou a limpar o jardim e contou mais histórias sobre Arthur e sua relação com a comunidade. Apesar dos desafios, Ana sentia que cada esforço valia a pena.
A casa, antes apenas uma herança inesperada, havia se tornado um símbolo de sua transformação pessoal. Mais do que isso, era uma fonte de inspiração. Cada dia ali era uma lição sobre resiliência, amor próprio e a força de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Em uma noite estrelada, sentada em uma cadeira na varanda, Ana olhou para o céu e sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Percebeu que, às vezes, os maiores presentes vêm das situações mais improváveis. Aquela casa era o que ela precisava, mesmo sem saber. Não era apenas um legado material, mas uma herança emocional e espiritual, algo que a conectava com suas raízes e lhe dava um novo propósito. Enquanto Ana reorganizava sua nova rotina na casa herdada, cada descoberta parecia desencadear uma série de reflexões. A vida, que antes parecia estar desmoronando, agora ganhava novos significados. Em meio a tantas memórias reveladas pelo legado de Arthur, Ana começou a se questionar sobre os motivos que a levaram até ali. Por que eu? Por que agora? Essas perguntas ecoavam em sua mente como um chamado para entender não apenas a história da casa, mas também a sua própria. A carta que Arthur deixou foi um ponto de partida para muitas dessas reflexões. Ele enxergava em Ana uma força que, até aquele momento, ela mesma não reconhecia. A confiança que ele depositou nela a fez pensar em quantas vezes, durante o casamento e depois do abandono, ela subestimou sua capacidade de enfrentar os desafios. Talvez eu seja mais forte do que pensava, ela murmurou, enquanto relia as palavras escritas por seu tio-avô. Ana percebeu que a casa simbolizava muito mais do que um imóvel. Ela era um reflexo da vida, cheia de marcas do tempo, repleta de histórias e carregada de segredos que só poderiam ser desvendados com paciência e dedicação. Assim como ela, a casa precisava de cuidado, de reparos e de alguém disposto a olhar além da superfície. A conexão entre as duas se tornava mais clara a cada dia. Um momento marcante ocorreu quando Ana encontrou uma caixa repleta de álbuns de fotos antigos. Folheando as páginas, viu imagens de pessoas sorrindo em festas familiares, brincadeiras no jardim e momentos de simplicidade que retratavam o cotidiano. Embora não conhecesse a maioria dos rostos, sentiu como se eles fizessem parte dela. Essas pessoas viveram, amaram e deixaram suas marcas. Agora sou eu quem carrega essa história adiante, pensou. Em uma das fotos, Ana encontrou algo que a tocou profundamente, uma imagem de Arthur jovem, sentado ao lado de uma mulher que parecia ser o amor de sua vida. O brilho nos olhos de ambos era inconfundível. No verso da foto, uma frase escrita à mão dizia: "O que realmente importa na vida é o que deixamos no coração dos outros." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Ana, que passou a refletir sobre o que ela mesma estava deixando para o mundo. As noites na casa tornaram-se momentos de introspecção. Sentada na varanda, olhando para o céu estrelado, Ana pensava sobre o que havia perdido e o que havia ganhado. O abandono de João, que antes era uma ferida aberta, agora parecia um episódio necessário para que ela pudesse chegar até ali. Percebeu que, embora tivesse sido doloroso, aquele rompimento a libertou de um relacionamento que não a fazia mais feliz. Era como se, ao perder algo, ela tivesse ganhado a oportunidade de recomeçar. Com o passar dos dias, Ana também começou a pensar no futuro. O que faria com a casa? Deveria vendê-la ou transformá-la em algo maior? As terras ao redor, descobertas nos documentos, poderiam ser usadas de muitas formas. Amigos sugeriram que ela transformasse o lugar em um espaço de memória, ou até mesmo em uma pousada. Mas Ana sabia que precisava de tempo para decidir. Sentia que a resposta viria no momento certo. As visitas dos moradores locais também contribuíram para suas reflexões. Cada história que ouviu sobre Arthur e a casa a fazia pensar sobre o impacto que uma pessoa pode ter na vida de outras, mesmo após sua partida. Dona Marta, da padaria,
Contou como Arthur costumava ajudar crianças carentes da região, oferecendo livros e material escolar. José, o vizinho, lembrou-se de como ele era um homem de princípios, que valorizava a educação e a cultura acima de tudo. Essas histórias fizeram Ana perceber que ela também queria deixar algo significativo para o mundo. Uma das maiores lições que Ana tirou dessa experiência foi sobre a importância de olhar para o passado com respeito, mas sem deixar que ele aprenda. Ela entendeu que o passado não é um peso, mas uma base, e que o presente é o momento em que construímos nosso legado. Assim como Arthur confiou nela para cuidar da casa e das memórias da família, Ana sentiu que sua missão era honrar isso, mas também encontrar seu próprio caminho. Sentada em frente à lareira uma noite, Ana escreveu em seu diário: "Às vezes a vida nos leva a lugares que não entendemos à primeira vista, mas se olharmos com atenção, perceberemos que cada passo nos prepara para algo maior. Hoje, entendo que a casa não é apenas um presente, mas um desafio, um convite para reescrever minha história e dar um novo significado à minha vida." E você? Já se deparou com algo em sua vida que mudou a forma como você enxerga seu passado e seu futuro? Compartilhe nos comentários suas reflexões e como lidaria com essa experiência no lugar de Ana. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Ana começou a perceber que a jornada pela qual estava passando não era apenas sobre a casa ou os segredos que ela guardava. Era, acima de tudo, sobre sua própria transformação. Cada descoberta, cada reflexão e cada desafio enfrentado trouxeram lições profundas que Ana sabia que levaria para o resto da vida. A primeira grande lição foi sobre o poder da resiliência. Ao ser abandonada por João, Ana sentiu que sua vida havia chegado ao fim. No entanto, a experiência com a casa mostrou que os momentos de maior dor podem, na verdade, ser portais para um recomeço. "Eu achei que tinha perdido tudo, mas ganhei uma chance de começar de novo", ela escreveu em seu diário. Ana aprendeu que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, é possível reconstruir, uma peça de cada vez. Outra lição importante foi sobre o valor do passado. Durante anos, Ana evitou olhar para sua própria história com profundidade, talvez por medo de confrontar mágoas ou arrependimentos. Mas a casa a forçou a fazer isso. Cada canto do imóvel, cada objeto encontrado e cada história ouvida sobre Arthur e sua vida a ajudaram a enxergar que o passado não precisa ser uma âncora. Pelo contrário, pode ser uma base sólida para construir um futuro mais forte. Ana também aprendeu a importância de abraçar o inesperado. Quando recebeu a notícia da herança, sua primeira reação foi de dúvida e desconfiança. No entanto, ao aceitar o que o destino lhe ofereceu, ela descobriu não apenas um lugar especial, mas também um propósito renovado. Às vezes, o que parece uma coincidência é, na verdade, o universo nos guiando para onde devemos estar, ela refletiu. Outra lição que marcou profundamente Ana foi sobre o valor das conexões humanas. Durante sua jornada, ela encontrou apoio em pessoas que antes eram desconhecidas. Os moradores da cidade, os amigos que a incentivaram a seguir em frente e, de forma mais surpreendente, seu tio-avô Arthur, cuja presença foi sentida em cada canto da casa. Ana percebeu que, mesmo em meio à solidão, não estamos realmente sozinhos. Há sempre uma rede de apoio esperando para ser descoberta, desde que estejamos dispostos a nos abrir para ela. Um aprendizado que trouxe leveza à vida de Ana foi sobre a beleza das pequenas coisas. Caminhar pelo jardim descuidado e vislumbrar a promessa de um futuro cheio de flores. Limpar a poeira de uma estante antiga e encontrar um livro que parecia ter sido deixado ali para ela. Ouvir o som do vento passando pelas árvores ao redor da casa. Esses momentos simples trouxeram alegria e um senso de propósito que Ana havia esquecido que existia. Mas talvez a lição mais poderosa tenha sido sobre o significado de legado. Arthur não apenas deixou para Ana uma casa, mas também uma mensagem clara: a importância de cuidar daquilo que realmente importa. Para Arthur, isso era a memória da família, a conexão com as raízes e o desejo de fazer a diferença no mundo.
Para Ana, o legado tornou-se algo maior. Não apenas preservar a casa, mas usá-la como uma ferramenta para inspirar outras pessoas a também encontrarem propósito em suas próprias vidas. Ana decidiu que usaria a casa como um símbolo de renovação. Planejou restaurá-la, não apenas para si, mas para transformá-la em um lugar que pudesse acolher outros que precisassem de um novo começo. Esta casa não é apenas minha, ela pertence àqueles que, como eu, precisam de um espaço para redescobrir quem são, ela escreveu. A ideia de transformar o imóvel em um centro comunitário ou em uma pousada onde as pessoas pudessem buscar paz e inspiração a encheu de entusiasmo. Por fim, Ana compreendeu que o maior aprendizado de todos foi sobre si mesma. A mulher que entrou naquela casa pela primeira vez não era a mesma que agora caminhava por seus corredores. Ela havia se transformado. Descobriu forças que não sabia que possuía, reconectou-se com sonhos que julgava perdidos e encontrou um propósito que dava novo sentido à sua vida. A jornada de Ana foi muito mais do que um simples recomeço. A casa, que inicialmente parecia ser apenas uma herança inesperada, revelou-se um símbolo de transformação, resiliência e a prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida pode nos surpreender com novas oportunidades. A história dela não é apenas sobre superar o abandono ou encontrar propósito em meio ao caos. É uma lembrança poderosa de que o inesperado pode ser um presente disfarçado. Ao longo de sua experiência, Ana enfrentou medos, desvendou segredos e, acima de tudo, redescobriu sua própria força. Ela aprendeu que cada desafio traz consigo uma lição e que, às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar novamente. A casa, com suas memórias e histórias, não apenas deu a Ana um novo lar, mas também a reconectou com suas raízes e com um propósito maior. Para todos nós, a história de Ana é um convite para refletir. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem insuportáveis? Quantas vezes nos perguntamos por que algo aconteceu conosco? E, no entanto, são esses momentos que moldam quem somos. Como Ana descobriu, o que parece ser uma perda pode, na verdade, ser o início de algo extraordinário. Se há algo que essa história nos ensina, é que a vida é imprevisível, mas cheia de possibilidades. Quando Ana atravessou a porta daquela casa pela primeira vez, não fazia ideia do que encontraria. Assim como ela, muitas vezes enfrentamos portas fechadas em nossas próprias vidas. O segredo é ter coragem de girar a chave, dar o próximo passo e confiar que algo bom pode estar nos esperando. E agora, fica a pergunta para você. Quais são as portas que você tem hesitado em abrir? Existe algo em sua vida que parece um desafio, mas que pode ser uma oportunidade disfarçada? Compartilhe nos comentários sua história ou suas reflexões. Quem sabe sua experiência não inspira outras pessoas assim como a de Ana. Enquanto isso, Ana continua sua jornada, transformando a casa em um símbolo de renovação e esperança. Não apenas para si mesma, mas para todos que tiverem o privilégio de conhecê-la. E, assim como ela encontrou força nas palavras e no legado de Arthur, nós também podemos encontrar forças nas conexões, nas histórias e nas experiências que compartilhamos. Por fim, lembre-se de que cada um de nós carrega um legado. Pode ser um gesto, uma lembrança ou uma mudança que deixamos no mundo. E como Ana aprendeu, o legado mais poderoso é aquele que toca os corações das pessoas ao nosso redor. Gostou dessa história? Se ela te inspirou de alguma forma, deixe um like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, queremos saber: qual é o legado que você gostaria de deixar para o mundo? Escreva nos comentários, sua participação faz toda a diferença.